pequeno expediente. O primeiro orador inscrito é o deputado Augusto Carvalho. Solidariedade, mas antes, para a comunicação de liderança pelo PT, Partido dos Trabalhadores, concedo a palavra ao deputado Paulo Pimenta. Vossa Excelência disporá de até 10 minutos. Tudo bem. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha, na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, senhor presidente, eu recebi uma visita e assumi um compromisso que me levou, neste último final de semana e também na segunda-feira, ao Mato Grosso do Sul, para uma agenda junto às lideranças indígenas da etnia Guarani-Kaiowá. Quero dizer a Vossa Excelência que foi uma oportunidade gratificante. Eu estou extremamente feliz e agradecido por ter recebido este convite e por ter tido a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida e da luta desses brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, relato aqui desta tribuna que retorno desta missão extremamente preocupado. Os Guarani-Kaiowá, senhor presidente, são a segunda maior etnia, população indígena desse país. E fazem parte de um povo sofrido, senhor presidente, que ao longo dos últimos tempos tem sido submetido a todo tipo de injustiça no nosso país. Para que os senhores e as senhoras entendam um pouco melhor, esta região onde hoje é o Mato Grosso do Sul, é uma região que, após o final da Guerra do Paraguai, ainda era uma área de disputa, de litígio, que foi anexada ao Brasil após a Guerra do Paraguai. E uma região vasta, e uma região onde sempre esteve presente uma grande população indígena. Quando do Estado Novo, nas décadas de 20, 30 e 40, numa ação de força do Estado para a ocupação daquela região, o governo da época, o governo ditatorial, criou no estado do Mato Grosso do Sul, hoje Mato Grosso do Sul, senhor presidente, 8 reservas. 8 reservas criadas pelo governo, aonde na época cerca de 200 mil índios de 11 etnias foram confinados. Reservas que tinham a finalidade de destruir aquelas culturas, quase como áreas de passagem, para que aqueles índios fossem aculturados, que perdessem as suas identidades e que fossem integrados ao mercado de trabalho numa condição subalterna. E assim foram, através da força, submetidos ao regime de exploração brutal. Nestas 8 reservas, cada uma delas de cerca de 3.600 hectares, aonde foram dizimados, aonde muitos morreram durante décadas. Ao longo dos anos, esse processo se agrava, e especialmente durante o período da ditadura militar aqui no Brasil, e a própria Comissão da Verdade registra isso, nós tivemos mais um processo, mais um período de expoliação e de ataque aos direitos dessas comunidades. Talvez vossas excelências não saibam, mas durante o período militar chegaram a ser criados no Brasil os chamados crenates, presídios para lideranças indígenas, na Ilha do Bananal, em Minas Gerais, aonde em todo o Brasil, especialmente os caciques, os índios mais corajosos e guerreiros, eram retirados das aldeias e levados presos. Existem fotos, senhor presidente, que registram esses indígenas presos no tronco, com correntes, durante o período da ditadura militar, como na época da escravidão. Após a Constituição de 88, senhor presidente, quando nós ampliamos
no texto da nossa Constituição, o escopo de direitos destas comunidades, nós assistimos em todo o Brasil uma grande retomada da luta das comunidades indígenas. Mas, especialmente no Mato Grosso do Sul, nós temos assistido um cenário de violência mais cruel e mais brutal. Os Guarani Kaiowá, senhor presidente, são índios de uma cultura que não viviam em grandes aldeias. Sempre tiveram uma organização baseada numa estrutura quase que familiar, as chamadas parentelas, que se organizavam ao longo dos rios, próximo às matas, aonde um tronco familiar organizava uma comunidade. Imaginem os senhores que, quando da criação das aldeias artificiais, as chamadas reservas, foram jogados para dentro índios de diferentes etnias, de diferentes grupos, que passaram a ser obrigados a conviver naquele ambiente hostil. Pois a partir da década de 90, nós assistimos o que no Brasil? Uma decisão histórica dos Guarani Kaiowá de retornarem às suas terras de origem, a chamada retomada dos Guarani Kaiowá, que passam a sair destas reservas em busca das suas terras de origem, os seus tecorrás, como eles chamam. Pois bem, senhor presidente, é evidente que ao longo dos anos o Estado brasileiro havia destinado as suas terras a outros donos, de maneira formal, informal, correta ou incorreta. Os índios não só foram expulsos das suas terras, como elas foram destinadas a outros donos. E neste processo de retomada, quando estas lideranças e essas comunidades voltam para suas terras de origem, nós assistimos um processo de crescimento das áreas de conflito no Brasil. Já há um conjunto de decisões, inclusive por parte do governo federal, que se comprometeu em 2006 a criar grupos de trabalhos que fizessem uma identificação destas regiões, destas áreas remanescentes e pertencentes aos Guarani Kaiowá. Mas esse processo de demarcação é lento, é vagaroso, senhor presidente. Nós temos um conjunto de entraves na justiça, e enquanto isso, estas comunidades vivem em pequenos espaços, próximos às suas terras originais ou na beira da estrada. E temos assistido ao longo dos anos um verdadeiro genocídio, senhor presidente. Praticamente todas essas áreas de retomada têm hoje na memória assassinatos dos seus principais líderes, estupros, mortes em séries. Ao longo dos últimos anos foram mais de 450 Guarani Kaiowás que se suicidaram por não suportarem a pressão, a perda de perspectiva e a perda daquilo que tem maior valor para esta comunidade, que é a sua terra, o seu direito de viver e morrer na terra dos seus antepassados e dos seus ancestrais. Nós estamos vivendo hoje um momento de grave conflito, porque estas comunidades estão determinadas a recuperarem aquilo que é seu, as suas terras originárias. E como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu tive a oportunidade de visitar estas áreas de retomada. E muitos índios hoje, populações indígenas, estão lá, senhor presidente, sem direitos básicos, sem a educação que a Constituição garante a qualquer criança de maneira obrigatória, mas que os municípios e o Estado não estão oferecendo. Sem a saúde adequada, que nós temos convênios de milhões de reais do Ministério da Saúde para atendimento da saúde de área indígena, mas não estão sendo atendidos de maneira adequada. Graves problemas de violação, índios assassinados, a impunidade correndo solta, os mandantes e os pistoleiros até hoje soltos. E nós precisamos, senhor presidente, levar a voz destas comunidades, a voz dos Guarani Kaiowá, não só a esta casa, mas ao Brasil e ao mundo, chamando a atenção daquilo que hoje é o cenário que vive o Mato Grosso do Sul. Nós precisamos, senhor presidente, de ações urgentes,
por parte do nosso governo, da FUNAI, do Ministério da Justiça, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, mas, muito também, precisamos de uma ação determinada e corajosa do Poder Judiciário, que tem deixado a desejar, e mais do que isso, tem produzido retrocessos na legislação, inclusive com relação a direitos adquiridos há décadas. Concluo dizendo a Vossa Excelência que assumi com essas comunidades o compromisso de trazer para esta casa este relato. Mas nós vamos adiante nesta luta. Quero agradecer aqui ao Ministério Público Federal, na pessoa da doutora Débora Duprá, que esteve lá conosco, à Polícia Federal, ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos, à Defensoria Pública Federal, à FUNAI, e a todos aqueles que estiveram junto conosco nesta jornada. Uma jornada que fez com que todos nós, com certeza, nos tornássemos pessoas melhores do que éramos antes de ter ido. Mas também pessoas mais comprometidas com esta luta, que é uma luta de todos nós, em defesa dos nossos povos originais, em defesa da sua dignidade, do seu direito básico de sobrevivência. Um povo sofrido, corajoso e determinado, que com certeza contará com o nosso apoio. A sua luta, senhor presidente, seja uma luta vitoriosa. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e quero aqui reafirmar publicamente este compromisso, essa disposição, essa determinação de estar na luta junto com os Guarani e Kaiowá e com as demais etnias indígenas que hoje vivem esta situação em todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.